네가 실이라는 얘기야? 네, 그렇습니다. É essa provocação que abre o clipe de Oh My God do New Jeans, que começa com esse clima meio estranho. As integrantes parecem estar num tipo de clínica psiquiátrica, o médico pede para elas contarem suas histórias e a gente começa a ouvir um som meio perturbador de um despertador de celular ecoando no fundo, até que uma delas diz: "Eu tava confusa no começo". Ela parece correndo numa espécie de labirinto enquanto diz que não sabia quem era nem onde estava, até entrar num dos blocos ali que tem o ícone de um relógio estampado em cima, de onde vinha o som do despertador, e começar a entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Nesse sonho ela era, na verdade, um iPhone. Eu existo pra você, ela diz, quando chama eu corro pra onde precisar, a hora que for, eu vou te mostrar o que você quiser ver, eu vou dizer pra você e cantar pra você o que você quiser ouvir. Eu tô sempre pensando na resposta pra essa pergunta: o que você quer de mim? Tem um senso de curiosidade nessa investigação, claro, mas de repetição e cansaço também, cercando a coisa toda. Ela abre o bloco correspondente ao aplicativo de mensagem, aquelas cartas desmoronam sobre ela, aparece correndo em círculos em cima de um disco no aplicativo de música enquanto diz se sentir confusa entre o que dizem sobre ela e quem ela é de verdade. Não importa mais quem eu sou, eu existo pra você. Goste ou não de K-pop, a relação meio sinistra que o clipe traça aqui vai ficando cada vez mais bizarra, eu não falei nem um terço ainda, entre um aparelho de celular que a gente carrega na nossa mão e a função de um idol, que aqui estão sentadas sem expressão no meio dessa sessão de terapia. Goste ou não de K-pop, isso aqui oferece muita coisa interessante pra gente pensar as dinâmicas dessa indústria, desde o seu lado mais imaginativo até um mais sinistro. Calma que eu vou chegar lá. Para os cinéfilos de plantão, uma das referências do clipe é o filme Eu Sou um Ciborgue e Daí, do diretor também sul-coreano Park Chan-wook, que fez Old Boy, Lei de Vingança, Stalker e o mais recente Decisão de Partir, que é muito bom. Mas nesse primeiro filme que eu falei, a trama tem uma parada parecida da protagonista achar que é um ciborgue. Ela não se alimenta para não parar de funcionar, fica lambendo pilha e vai parar numa clínica psiquiátrica, onde encontra o personagem do Rain. E o filme é um misto de comentário social com uma comédia romântica e melancólica, esse tipo de mistura maluca de gêneros que a produção coreana sabe fazer como ninguém e acaba escorrendo muito no K-pop também. O Rain, inclusive, é idol e o personagem dele aqui depende de toda uma fisicalidade do artista para existir. Uma coisa que eu também quero falar sobre o New Jeans depois: o personagem dele roubava e brigava sem motivo e não sentia qualquer culpa e compaixão sobre isso. Foi chamado de antissocial, mas ele rejeita esse título, dizendo que faz tudo isso por medo de desaparecer. 나는요, 안티소멸이에요, 누나. Guarda essa informação para mais tarde. Uma outra referência que a gente pode falar sobre são alguns temas que o próprio BTS vem trazendo nos seus últimos trabalhos. Na faixa Change Parte 2, por exemplo, do Namjoon, o líder do grupo, ele repete sobre como as coisas mudam, as pessoas mudam, tudo muda. Foram-se minhas entrevistas de anos atrás, eu sou totalmente diferente, não sou mais isso. Foda-se essa wiki e todas essas informações, que estranho, eu nem conheço esse idiota. Nessa música que é cheia de ruído e interferência, ele também fala sobre como sente que perdeu a sanidade, eu acredito que já te amei um dia, e termina dizendo que se o ouvinte ainda não entendeu, algum dia uma grande tristeza ainda virá até ele e ele vai entender. A morbidez do comentário e a subjetividade que ele está reivindicando aqui não fica só no campo do simbólico. Todo esse discurso vem acontecendo lado a lado com a visão do grupo, do BTS, sobre as relações de trabalho no K-pop, como mostra a fala de um outro integrante, o Suga, na entrevista dele para o Weverse, sobre como pelo K-pop não ser entendido como um trabalho normal, existem limites muito ambíguos quando se trata da legislação a respeito das condições e da jornada de trabalho. Eu coloquei isso aqui mais para ilustrar como vem acontecendo uma discussão ampla sobre a indústria do K-pop na Coreia do Sul nos últimos anos. Não fica só no simbólico, mas como eu já me estendi mais sobre isso no vídeo específico que eu fiz sobre a fase atual do BTS aqui no canal, vai estar em cima nos cards, o que nos interessa aqui é que é uma das empresas subsidiárias da HYBE, o grande conglomerado do qual o BTS faz parte, que em julho do ano passado surgiria o New Jeans, que desde o lançamento, com perdão do trocadilho, vem ganhando a atenção do mundo inteiro.
Indo na contramão de muito do que vem dando certo no K-pop nos últimos anos, essas músicas são mais leves, melódicas e refrescantes. Se o N-Mix, por exemplo, apresentou uma possibilidade do que fazer com um tipo de coisa mais barulhenta que o K-pop produz da segunda geração pra cá, o New Jeans surge como essa alternativa menos explosiva, um conceito escolar moderno, mais retrô, nostálgico ao mesmo tempo. Os visuais, todo o senso de moda e melodia dos vocais sugerem uma estética dos anos 90 e começo dos anos 2000, resgatando elementos lá da primeira geração do K-pop, conseguindo dialogar com uma ampla faixa etária. Eu até pensei em chamar esse vídeo de O Grupo pra quem não gosta de K-pop, pra vocês terem uma ideia. O negócio realmente tá furando a bolha, porque soa como uma outra coisa do que é a tendência do pop, tanto aqui no Ocidente quanto lá na Coreia do Sul. E agora tá dominando as paradas. É uma pena que eu não posso deixar tocando por mais tempo aqui pra vocês ouvirem, mas eu realmente recomendo que deem uma olhada se ainda não conhecem, porque é um conceito que não faz questão de todo o adereço que o K-pop se acostumou a trazer, se isso ainda é demais pra ti. Muito se falou sobre esse aspecto mais ordinário do grupo. Entre essas 4 músicas de lançamento, a que deixa isso mais em evidência é Hurt, a mais singela e melancólica entre elas, que não só evidencia o timbre dos vocais, como coloca as integrantes no clipe com maquiagens mais suaves e cabelos mais naturais, sem aquele artifício de sempre do K-pop, que nada contra, obviamente, mas aqui a proposta é outra. Não gosto desses joguinhos, então não vou participar do seu. E para entender como um grupo pôde debutar com uma visão tão particular sobre esse processo que é o K-pop, a gente precisa rapidinho falar sobre a produtora responsável pelo grupo, chamada Min Hee-jin. A Min Hee-jin, que a HYBE, empresa do BTS, basicamente montou uma empresa subsidiária só para essa mulher trabalhar nos termos dela, é um nome gigante da indústria. Trabalhou por quase 2 décadas na SM, que é uma das Big Three, uma das 3 maiores empresas do K-pop, como o pessoal chama. Quando Girl Generation imagina suas integrantes como manequins em uma loja lá em 2009, a Min Hee-jin já tinha sua própria equipe criativa dentro da empresa, encabeçando o projeto visual. Trabalhando e inovando com grupos como SHINee, EXO, Red Velvet e principalmente o FX da segunda geração, foi a principal responsável por utilizar todo esse escopo e valor de produção do K-pop para criar um olhar mais intimista, desencantado e minimalista, trazendo elementos intrigantes e surreais para suas imagens, formas mais abstratas em uma estética indie e com elementos de horror, talvez uma das maiores contribuições para a resistência desse experimental mesmo dentro do mainstream que caracteriza tanto o K-pop. Segundo um CEO da empresa do BTS, que então contrataria ela, foi a Min Hee-jin quem trouxe para a indústria o conceito de juntar as funções de designer visual e o de planejadora em uma única, que hoje cuida de sua própria empresa, a Adore, e a outra que quando saiu da SM falou sobre o ritmo de trabalho absurdo no K-pop, como era responsável por 4 ou 5 clipes por mês, quase sem tempo para pensar, o que fez ela optar por essa transição. Em entrevista ela fala sobre como seu trabalho pode ser caracterizado pela palavra sayon, em coreano, que remete à ideia de revelar uma história privada envolta em nostalgia e sentimento, uma abordagem que tenta transmitir a ideia de que cada pessoa tem sua própria história, seu único e imprevisível sayon. Então é de se esperar que ela guardaria muito mais pro New Jeans, seu grande projeto pessoal. Ninguém do grande público conhecia nenhuma das integrantes antes do lançamento de Attention, mas logo todo mundo ficaria familiarizado com nomes como Mindy, Honey, Danielle, Haerin e Hyein. O que o grupo tinha de simples também tinha de misterioso e intrigante, foi um sucesso meteórico, como vocês devem imaginar, mas é no lançamento seguinte, poucos meses depois, que as coisas começam a ficar um pouquinho mais perturbadoras. Jiro foi lançado em 2 partes, lado A e lado B. O primeiro clipe começa com uma menina mexendo em uma caixa de papelão, de onde ela tira uma fita antiga e coloca para passar na TV. O enquadramento muda e a gente começa a ver pequenas gravações das integrantes na escola. A energia delas divide espaço nesse registro com alguns planos mais vagos dos cantos da escola, um clima com certeza nostálgico, como um quadro envelhecido, mas aborrecido também, um tanto melancólico. Logo a gente entende que essas imagens em primeira pessoa são de uma sexta garota, que passa o clipe inteiro observando o mundo por detrás de uma câmera que ela segura com o braço machucado. Mais uma vez, o clipe transita entre registros, entre o drama e o romance e o terror. Se na cena do bebedouro o humor é de um coração palpitando, no conjunto da obra continua causando algum estranhamento, uma sensação de algo ficando para trás. A música começa e, como essa altura já tem virado um tipo de assinatura do grupo, mas aqui ainda mais acentuado, é um som bonito e confortável de se ouvir, mas com um quê fantasmagórico também.
A gente continua assistindo o grupo pelo olhar dessa menina que a gente nunca vê o rosto, que só aparece de costas ou escondida por trás da câmera. No máximo a gente vê elas deitadas juntas até quase o final do clipe, quando tem um ponto de virada. Corta pra uma cena dela no meio da neve, onde ela encara esse viado que olha de volta pra ela, e o que a gente escuta é o mesmo som do começo da música. É a primeira vez que o clipe enquadra o olho dela, e se isso aqui passa uma sensação de solidão, é porque é isso que o clipe esconde. A gente começa a revisitar as cenas onde ela gravava o grupo, só que não tem mais nada ali. Toda a turma olha com estranheza enquanto ela não grava ninguém exatamente, como se antes de observar qualquer coisa ela quisesse se esconder atrás da câmera. Em todos os lugares que ela passou se divertindo com as integrantes do grupo, o clipe revela agora ela caminhando sozinha. O New Jeans não existia de fato na vida dessa garota. É com essa ansiedade que a gente chega no lado B do clipe para assistir, o grupo existindo nesse lugar imaginário da memória e do isolamento, como um laço transitório e material que teme desaparecer quando a câmera é quebrada. Elas são como fantasmas, mas também algum tipo de refúgio para aquela garota. Toda a nostalgia que nos desperta olhar para essas imagens em função de trazer para a superfície uma tristeza que atravessa essas relações, o lugar que o idol ocupa na nossa vida. O que isso diz sobre K-pop, mais o que isso diz sobre a vida, a felicidade como essa coisa efêmera, passageira, que existe, mas nesse mosaico de lembranças, esses momentos que a gente preserva de alguma forma na nossa memória para lidar com toda a melancolia de viver. E no meio disso a gente tem essas 5 meninas do grupo. Se pra gente que é mais velho isso relembra uma série de sentimentos, é no meio desse processo todo que elas estão vivendo os momentos delas. Essa inocência indo embora tão rápido, mas não como num BTS que gritavam isso pra alguém ouvir. É mais como um sonho acordado e no filmar essas memórias um ato de capturar algo que vai desaparecer. O K-pop como esse ato de dar cor e luz pra essa etapa da vida dessas garotas, com toda a tristeza que se envolve também. Eu penso muito no que as integrantes do Kara, um grupo lá de 2007, da segunda geração, disse em entrevista recente com a IU, sobre como não faziam ideia do que tinham que fazer, como não ensinavam elas sobre tudo que precisariam lidar no palco, que mal sabiam como sorrir na frente de uma câmera quando começaram. As gerações mais antigas tinham um misto de desespero com atitude que, pro bem e pro mal, nunca vai voltar, e agora a gente tem grupos como New Jeans, onde entregam esses conceitos mega complexos para essas meninas pensarem a respeito e entregarem algo de volta, já que no K-pop também existe essa noção de trabalho, dos idols devolverem algo para a nação e serem gratos por todo o investimento que é feito para eles poderem viver esse sonho, essa juventude tão intensa. Era o que o BTS tinha para falar, que eles iam pro K-pop como maneira de sentir alguma coisa, de conseguir se expressar naquela sociedade. Por isso essa grande terapia coletiva de Oh My God, a música que eu abri o vídeo falando sobre, que mantém esse lance das cores mais sóbrias do grupo, é por isso que essa terapia precisa incluir todo mundo. Em uma das cenas elas são substituídas por outros papéis ali na mesa, tipos mesmo da sociedade coreana, e é impossível não pensar em Hype Boy, música do grupo, sendo performada pelos integrantes do ONF e do SF9 no exército. O papel gigantesco que o K-pop tem na identidade coreana e como New Jeans é uma forma de lidar com as contradições que vem junto com tudo isso. A ideia de que uma vida de trabalho dedicada ao K-pop aliena o idol de si mesmo é só o ponto de partida para o que o grupo está fazendo aqui. Em certo ponto do clipe, alguém digita em uma rede social que lembra o Twitter: "Eu sou o único me sentindo desconfortável com esse material todo nos vídeos, elas não podem só mostrar seus rostos e dançar." Por isso talvez que o New Jeans seja um grupo que se volta tanto para si mesmo, não importa o tamanho do palco em que se apresentam, que parece suportar todo o ruído em volta numa capacidade de imaginação que dividem e compartilham entre si. Muito pelo contrário, cada uma conta ali na mesa da clínica sua versão de como enxerga o que estão passando, e as integrantes de fato participam de muitas dessas ideias. Uma sente que está vivendo uma história de amor, outra parece que vive dentro da própria cabeça, está sempre desenhando, dando vida a esses desenhos e aparece como um gato no clipe. Uma delas tenta convencer as outras, sem sucesso, de que elas são um grupo de K-pop e estão no meio da gravação de um clipe. A equipe que aparece ali é a que realmente estava fazendo aquele clipe. E outra, mais velha do grupo, diz que não é uma paciente, mas vai para lá do mesmo jeito. Se dito já trazia um senso de repetição, é uma versão de um grupo jovem de K-pop sem toda aquela explosão das gerações passadas ou toda a atitude das gerações mais recentes, como se o clímax da música nunca chegasse de fato. Oh My God vai dar continuidade a essa característica do grupo de interpretar aquela coreografia quase como uma brincadeira de criança.
As danças parecem tão agitadas quanto relaxantes ao mesmo tempo, partem desse rigor, essa capacidade das integrantes que hoje é o padrão do K-pop, não é mais cada um ali com um talento específico, tendo que se virar com todo o resto, todo mundo canta muito bem, dança muito bem, tem muita gente que se engana de que o K-pop sempre foi assim, e se todo mundo hoje é muito habilidoso em tudo que talvez faltasse para as gerações passadas, vira no fim das contas uma questão de preservar um estilo, uma identidade de cada uma ali. Volta para essa ideia do corpo e se expressar a partir do que é material. Se todo o discurso do BTS, por exemplo, foi absorvido pela indústria que tenta de todas as formas reproduzir o grupo à exaustão, produzindo esses idols de uma rebeldia muito mais calculada, mas que também são uma bomba relógio, podem arrebentar a corda a qualquer momento, o próprio BTS, quando a gente não tá falando das abordagens mais disruptivas com K-pop e fiéis ao rap, que são muito caras ao grupo, o próprio BTS vai no caminho de desabrochar esse lado todo que o Jimin traz pro grupo, que o Jonghyun passou pro Taemin, por exemplo, de devolver a expressão pra carne, a única certeza que tu tem de ti mesmo. Por isso que eu disse no Twitter um tempo atrás que, por mais que tudo aponte pro Stray Kids ou pro ATEEZ como sucessores do BTS nessa quarta geração, que eu acho que tem em comum com o N-Mix, que eu citei mais cedo do vídeo, o lance de amarrar toda a barulheira do K-pop em um discurso, essa é a nossa barulheira, pra mim o grupo que acaba mais dando uma sensação de BTS essa geração é na verdade o Only On Off, um grupo muito menor, com tanto ou menos perspectiva de explodir quanto o BTS tinha lá atrás, que vem colocando toda uma narrativa LGBT nos últimos lançamentos, cheio de um desejo pela ficção, que pensa toda a dor desse mundo como um estímulo pro corpo se libertar. Eu até comentei no Twitter, isso aqui é nível Young Buddha de neurose, no sentido de capturar tanto as ansiedades da nossa geração. É um grupo que pouca gente fala sobre e que eu ainda quero trazer aqui pro canal se vocês tiverem interesse. Mas é por isso tudo que eu sempre falo por aqui que o K-pop é tão mais complexo e interessante do que as pessoas imaginam. Não é o bastante falar só sobre a dança, não é o bastante falar só sobre a música, não é o bastante falar só sobre os visuais ou a indústria. Cada idol é um universo muito próprio e assim como eu falei sobre as coreografias do New Jeans, poderia falar sobre como o B.I. enxerga a dança quase como esse pulso de energia passando por ele, como se energizasse do K-pop. Poderia falar sobre como o Jackson vê o K-pop como um tipo de enganação, o truque de um mágico. Não é por acaso que minha namorada é apaixonada por ele e pelo Hisoka de Hunter x Hunter. Bora, a gente precisa conversar. Em qualquer lugar que o New Jeans aparecer para performar essas músicas repetidas e repetidas vezes sobre todos os ângulos possíveis, sempre que a gente vê e ouvir o grupo, elas vão passar esse sentimento. Esse é, no fim das contas, o estilo do New Jeans. É o que no K-pop a gente costuma chamar de conceito. Sabe aquela parada que o Kuroro fala na luta contra o Hisoka de que o que importa em um jogo é o estilo, que eu até repeti no vídeo que eu trouxe aqui no canal sobre essa luta um tempo atrás? O próprio Young Buddha vai deixar uma ideia parecida no ar quando fala a fita que tipo, eu nem vi esse anime, provavelmente em resposta a quem tem certeza que conhece e é igual o artista só porque se citou algum nome de personagem na música ou tatuou algum símbolo ou qualquer coisa do tipo. Essas ansiedades de quando a nossa identidade é construída virtualmente e a gente quer expressar alguma verdade, mas isso envolve tantas percepções dos outros sobre ti mesmo, num mundo governado por imagem, onde todo mundo só quer sentir alguma coisa. Eu devo lançar um vídeo sobre esse álbum Zero do Young Buddha nas próximas semanas, foi uma das paradas mais loucas que eu ouvi no ano passado, e olha que eu acompanho K-pop, tá ligado? E eu tô mirabolando aqui esse triângulo entre New Jeans, Hunter x Hunter e Young Buddha pra vocês entenderem também um pouco de qual é a parada do canal aqui, que é também pensar em como a maneira com que a gente recebe, transmite e reproduz essas imagens vai moldar completamente a forma com que a gente pensa a arte. Não faz sentido olhar pra isso aqui com os mesmos valores de 200 anos atrás, é uma preocupação que com certeza todas essas obras compartilham. Então, se esse vídeo aqui te interessa, qualquer um sobre qualquer outro assunto que a gente traz pode te interessar. São expressões de lugares diferentes que falam sobre o nosso tempo e às vezes a gente perde muito falando só sobre a mesma coisa. Eu ainda quero ir mais fundo nesse aspecto do K-pop, mas é um papo que, pra trazer aqui, eu preciso ter público interessado o suficiente pra ouvir sobre essa parada que é tão jovem, eu sei, assim como trap, sei lá, que às vezes é um pouco difícil de se acostumar quando a gente é mais velho. Eu sinto que eu tô descobrindo e começando a entender esse universo todos os dias, sendo que tô há mais de 10 anos nessa de acompanhar K-pop. Nossa, de repente esse roteiro começou a me lembrar do conteúdo que a gente fazia no começo do canal, onde misturava tudo que é assunto em um único vídeo. Quem acompanha a gente por causa dos vídeos de K-pop não deve nem ter pego essa fase, mas pros nostálgicos fica aí um gostinho do melhor do estilo quadro em branco. Esse você só encontra por aqui.
Agora, sobre o estilo do New Jeans, o que o grupo esconde de triste e sombrio é, no fim das contas, uma certa condição das coisas, do tempo e da memória. Essa geração onde saúde mental virou o grande tópico, onde ninguém mais acredita conhecer a si mesmo mais do que o algoritmo do celular nos conhece, e performar é a única saída. Oh My God joga toda essa relação de dependência do capitalismo na nossa cara, mesmo que produzido pelo ponto máximo dele, nos faz pensar em como não existe verdade se tu não atender uma demanda das pessoas para que isso chame a atenção delas, ou não existe verdade exatamente por que tu precisa atender a demanda das pessoas para que isso chame a atenção delas. Essa música é sobre você. E em certo ponto pergunta, eu tô enlouquecendo, né? O que torna o New Jeans interessante é, entre todas as outras coisas, ao mesmo tempo que produz essas imagens e sons que nos confortam, provocam, nos despertam uma série de sensações, também imaginar isso a partir de dinâmicas pelo menos um pouco mais conscientes de si mesmas, igualmente modernas nesse sentido. A ideia de que essas meninas vão crescer e mudar e se emocionar com o que gravaram ontem, que agora já parece tão distante. Alguma melancolia em tentar não acelerar esse processo mais do que o nosso tempo já acelera. Não é como se soubessem de tudo, mas são elas ali, dançando aqueles nossos traumas e memórias de forma tão leve, mas tão intensa, cada vez mais se acostumando com o ruído em volta, mas sempre olhando para si mesmas. É como o sol que entra no quarto em que o grupo se diverte enquanto performa, tá se divertindo. Bom, não é um sol de verdade também, mas o importante é que ressoa, para nós e para elas. Meu nome é Henrique, se tu chegou até aqui, eu queria muito que tu desse uma chance para os nossos outros vídeos sobre K-pop. Tem um sobre a Sumi, particularmente, que vai lidar com isso tudo de forma muito mais direta, denominando um próprio gênero seu como Sumi Pop. Esse vídeo teve bem pouquinha visualização na época, assim como eu convido vocês a assistir o vídeo sobre Hunter x Hunter que eu citei antes e o próximo que vai sair sobre o Young Buddha. Tudo isso só é possível graças à nossa campanha de financiamento, então dá uma força lá também. Qualquer valor ajuda e tem um monte de recompensa, tu pode assistir os vídeos antes de todo mundo. Bora curtir, comentar, compartilhar. Amo vocês e até!